Boa noite, povo que não aguenta mais nenhuma live do Instagram. Aqui estou eu para acrescentar um motivo para sua aflição. Oi, Kathleen. Oi, Sonoros. Enquanto o pessoal vai chegando, vou deixar um pouco de Moraes Moreira rolando aqui de fundo, né? Não sei se está atrapalhando esse áudio. Oi, Maria do Céu, tudo bem? Bom, como normalmente eu faço aqui nas lives, eu vou tratar de 3 coisas basicamente. Primeiro, um comentário aí sobre comentário e reflexão sobre algumas notícias do dia, do fim de semana. Depois as notícias da Câmara Municipal. E finalmente algumas dicas de coisas legais que vem acontecendo por aí na sociedade de um modo geral. O Diego Ungaretti pergunta, e o Hospital Sorocabana? Então, Diego, amigas do futuro, só os novos baianos, pois é. Então, Diego, a Secretaria de Saúde alegou algumas dificuldades burocráticas para reabrir o hospital. Eu acho que essas dificuldades burocráticas já foram superadas, porque uma delas era o reconhecimento, afinal, de a quem pertence o hospital. Se pertencia ao governo do estado, à Associação dos Sorocabanos, e que eu saiba, já foi feita uma perícia dirimindo essa dúvida de uma vez por todas, dizendo que... Tem um reflexo aqui tão ruim, né? Dizendo que tanto o prédio quanto o terreno ali que envolve o Sorocabana pertencem ao governo do estado e não à Associação dos Sorocabanos. Porque a Associação dos Sorocabanos quebrou devendo dinheiro para um monte de gente, trabalhadores do hospital. E aí, de vez em quando, a Justiça Trabalhista vai lá e manda penhorar alguma coisa do hospital para pagar a dívida da Associação dos Sorocabanos. E aí o que o governo diz, não, mas o hospital não esse patrimônio não é dos Sorocabanos, o patrimônio é do Estado, que foi cedido apenas para que fosse explorado como um hospital. Terminou o serviço hospitalar, todo o patrimônio é do Estado. Então, eu acho que essa pendência burocrática que impedia os órgãos públicos de continuar mexendo ali no prédio do hospital, eu acho que foi superado, e o que na verdade falta é avaliar a estrutura do hospital, porque por incrível que pareça, pode ser mais fácil fazer uma estrutura nova de um hospital de campanha do que você recuperar uma estrutura muito deteriorada, com um quadro de luz que não comportaria as exigências de hoje em dia, precisando mobiliar, restaurar. O hospital, você constrói um hospital novo de campanha, você constrói ele limpinho, vamos dizer, né? Agora imagina um prédio que há muito tempo está fechado e abandonado. Então assim, eu defendo a reabertura do Sorocabana como um serviço hospitalar emergencial no cenário da pandemia, mas eu também sei que não dá para a gente reabrir o Sorocabana e vai estar tudo em ordem funcionando. Imagina paredes carcomidas, imagina umidade, instalações elétricas super defasadas. O Diego pergunta se não se pode privatizar. Deixa eu pensar. Acho que nada impediria o governo. Acho que não teria nenhum impedimento legal para o governo alienar esse patrimônio, né, do Hospital Sorocabana, mas acho que esse não é o melhor caminho, não. Não sei se você está falando privatizar, assim, tipo, fazer uma parceria para que a iniciativa privada faça os investimentos necessários agora na emergência. Mas também acho que não ia ser mais rápido, não ia ser mais ágil. E o Diego fala, a estrutura está acabada. Precisa de um investimento considerável para que ele volte a ser um hospital em condições. Bom, falando aqui de alguns dos assuntos aí comentados na semana, uma das coisas que se discutiu foi se o governador, o prefeito de São Paulo tomariam ou não medidas mais restritivas para aumentar o índice de distanciamento social. A menos que eu tenha perdido alguma coisa, não foi anunciado nada nesse sentido. Outros países estão adotando vários graus de medidas de isolamento, desde o
toque de recolher, ninguém sai na rua, a não ser que demonstre, comprove que tinha uma necessidade mesmo. Na França você tem que solicitar num formulário e depois você tem que estar com o formulário na mão se você for parado na rua, né? Você tem o lockdown, quer dizer, fecha tudo mesmo. Você tem, acho que na Colômbia, em mais algum país da América do Sul, peraí que eu já te respondo, Veridiana, que estabeleceram que homens e mulheres saem em dias alternados. Eu acho meio bizarra essa solução, mas tudo bem, é uma maneira de cortar, de forçar mesmo a redução da movimentação. E que mais que tem? Em alguns lugares tem o toque de recolher e pronto, não pode nem sair com justificativa. E aqui em São Paulo a gente tem o fechamento do comércio, a não ser algumas atividades consideradas essenciais, o fechamento das escolas, mas nada assim tão rigoroso. Tomara que não precise, né? Porque os ânimos... A Maria do Céu falou aqui no Peru também. Aqui que eu estava falando sobre aqui em São Paulo, medidas, porque o que acontece é que o governo vem constatando, a gente também a olho nu, e o governo usando recursos da tecnologia, que o distanciamento social tem diminuído. Quer dizer, as pessoas têm circulado, têm se encontrado, têm participado até de... têm sido encontradas em aglomerações, seja na fila para comprar ovo de Páscoa, ou no parque, ou na festa. Então, de fato, a prefeitura já vem tomando algumas medidas mais rigorosas, do tipo, mandou cercar a Praça do Pôr do Sol, porque tinha uma galera ali super curtindo o fim de semana, muito perto, as pessoas umas das outras, e para chegar ali, elas circularam, elas passaram por outras pessoas, elas tocaram em várias coisas no caminho e na própria praça. Então, a prefeitura de São Paulo, o governo do estado, vem procurando criar mais dificuldades à circulação, mas ainda não impediu, de um modo mais amplo, a circulação de pessoas. E aí, peraí, enquanto eu não continuo, antes que eu esqueça. Aqui a Veridiana, a agenda do prefeito e secretário de Cultura estão trabalhando apenas nas demandas do Covid ou gerindo outras pautas conforme possível? Gerindo outras pautas conforme possível. Até como fazer contratações de artistas nesse cenário de Covid, quer dizer, artistas que estariam se apresentando em casas de cultura, centros culturais, teatros, festas de rua e agora não podem. Como que é possível contratar esses artistas para fazerem outros tipos de apresentação? Aliás, bem no começo da crise, a prefeitura anunciou aquele programa Janelas Abertas, em que seria exatamente isso, contratar os artistas para fazer apresentação à distância, né, com transmissão pela internet. E aí foi o maior controvérsia, entraram com uma ação na justiça pedindo para suspender esse programa, porque imagina que absurdo, a gente precisando investir em leitos e respiradores e a cultura gastando dinheiro com artistas. Bom, a cultura gasta dinheiro com artistas e não é um dinheiro extra, é o dinheiro do seu próprio orçamento redirecionado. Atividades que aconteceriam não podem mais acontecer. Mas e aí? Os artistas, que são uma classe trabalhadora, são o setor econômico, entram lá na fila do benefício do governo estadual? Poxa, se as pessoas puderem, se tiver a possibilidade das pessoas ganharem dinheiro com o seu próprio trabalho, aí o benefício do governo federal e outros benefícios podem ser direcionados para aqueles que realmente não têm nenhuma possibilidade de trabalhar, e que são muitos. Aí parece assim, passado o primeiro estresse inicial, ai que absurdo contratar artistas, na Itália os artistas estão tocando de graça, misturando tudo, aqui também tem vários artistas tocando de graça. Mas a Secretaria da Cultura voltou a pensar nisso, e já que até, né, os serviços, não tem muito como pensar na reabertura dos serviços, está completamente fora de cogitação. O vereador Alfredinho me procurou semana passada para mostrar uma emenda que ele preparou para um projeto de lei tratando disso, de contratação da cultura. E amanhã, às 9 horas, a gente vai ter uma reunião da Subcomissão de Cultura, 10 horas, uma reunião virtual da Subcomissão de Cultura, eu, o vereador Donato e alguns representantes da classe artística para falar da atividade cultural agora no cenário de quarentena e de pandemia.
Mas, voltando a falar sobre... Nossa, Lilian, teve carreata que pediu ambulância de circular? Minha Nossa Senhora. Tem gente que não acredita que existe uma pandemia. Cara, eu vi hoje uma matéria que parece que vai passar inteira no Profissão Repórter, de uma galera que faz Happy Delivery. Eles vão na porta das casas, as pessoas lá dentro, e fazem ali um improviso, um freestyle, tratando de temas relacionados à pandemia para dizer para as pessoas, fica em casa. Ontem eu soube, mas não soube, assim, me disseram, eu não cheguei a confirmar, que ali a favela da Linha, perto da CEAGESP, tem 4 ou 5 casos confirmados, Pop Rua também tem uns 5 ou 6, Paraisópolis tem casos. É uma pena, né? Que tenha que ter casos para as pessoas acreditarem que é sério, que pandemia é um negócio muito avassalador. Bom, sobre a diminuição do distanciamento social, é muito legal que estão usando dados de companhias telefônicas, tipo localização de celulares, para detectar se está tendo mais aglomeração e mais movimentação. Aí as pessoas ficam preocupadas, né? Tipo, oi, estão monitorando meu celular? Sim, estão monitorando onde o seu celular está funcionando e todos os outros celulares. Sem dizer ou sem saber que é o seu celular, que é o meu celular que está ligado aqui numa esquina da Vila Pompeia. Mas tem um celular ligado aqui de uma determinada operadora. E é mais ou menos como o Waze, por exemplo. O Waze, ele diz que naquela avenida tá lotado de carro, o trânsito tá parado. Aí ele não tá identificando, essa aqui é a Palio da Soninha, ano 2002, então... Não é isso. Você não precisa saber de quem é o carro para saber que tem um carro ali na avenida. Então, a mesma coisa em relação ao rastreamento da localização de onde tem celulares ligados, ativados. Eu acho ótimo usar a tecnologia para isso. Imagina quais seriam as outras formas de você mapear. Eu já vi drones usando imagens que medem calor, né? Onde tem mais calor, tem mais gente reunida. Tudo bem, também pode ser, mas a tecnologia do celular está aí disponível até para saber se as pessoas estão ao ar livre ou concentradas em algum outro espaço. Bom, então vamos ver se sairão ou não as medidas mais restritivas ainda, mas é muito louco, né? Eu tava conversando com o César Hernandes, nosso chefe de gabinete, que quando o país é pobre, que é o nosso, né? Que nunca saiu da pobreza, vamos combinar? Quando o país é pobre, quando a desigualdade social é muita, até a medida restritiva expõe as pessoas ao risco da proximidade. Por quê? Porque moram 10 numa casa. Porque moram 5 numa casa que tem um cômodo e dormem todos na mesma cama. Porque várias gerações convivem no mesmo espaço pequeno e apertado. Avó, filho, neto, genro, nora, sobrinho. Então é muito louco. Isso só acontece em país pobre e desigual. Porque em outros países, se a criança fica em casa com o pai e a mãe, com um espaço razoável para todos. Aqui não, as crianças não podem ir para a escola, claro que não. A escola criaria toda uma movimentação tão grande, que era vírus circulando adoidado. Mas aí as crianças ficam dentro de casa, apertadas, com os pais, com as mães, mais provavelmente, né? Muitas mães que são, como se diz, o arrimo de família, e com as avós. E aí a gente tem que encontrar maneiras dessas pessoas terem acesso a informação, para mesmo num espaço super restrito, procurarem manter a distância umas das outras e com máscara dentro de casa, se for o caso. Lavar muito as mãos e se proteger. Se é um ambiente em que você não consegue não ficar a menos de 1,5 metro no mínimo 1,5 metro de distância de outra pessoa, então que as pessoas todas usem máscara. É triste demais pensar que você tem que usar máscara dentro de casa, mas a alternativa é pior ainda. E ontem, depois da entrevista do ministro Mandetta no Fantástico, um monte de gente ficou se perguntando se
o Mandetta agora ia cair, né? Porque ele falou muito claramente que é ruim as pessoas não saberem quem que elas escutam, o Ministério da Saúde ou o presidente da República. No contexto, assim, foi uma fala suave até, mas não tem como não isolar, né? Todo mundo pensou e fez disso o destaque da notícia. E aí não dá para saber, não dá mesmo para saber, a menos que você converse diretamente com o Mandetta, se ele tá dizendo, olha, é o seguinte, não me quer mais aqui, vai ter que me mandar embora. Ou me deixa trabalhar, ou me manda embora. Ou se ele tá medindo mesmo qual é o tamanho do apoio que ele tem no governo fora o presidente, porque muita gente analisou, concluiu que a permanência do Mandetta, quando ameaçaram mandar ele embora semana passada, tinha até a participação de militares que integram o governo, que teriam dito, você para com isso, aí fizeram até aquela charge do Bolsonaro como rainha da Inglaterra, que fala, Mandetta saiu, aí entram os militares assim, como é? Aí ele fala, mas já volta! Então, parece que isso aconteceu mesmo. Então não dá para saber se o Mandetta tá medindo até onde vai esse apoio a ele, ou se ele tá botando o cargo à disposição, tipo, não fica me fritando não, me manda embora de uma vez, ou se meio que tá combinado, tá? Você dá suas entrevistas, eu dou as minhas e um abraço. Tudo especulação, não dá, a menos que, né, sei lá, Andréa Sadi tem informações de bastidores, mas a gente fica só cogitando o que é que está acontecendo. Há muitas perguntas e comentários aqui, não dá tempo de eu ver tudo. Diego Ungaretti, 10 milhões de isenções fiscais. O povo merece prioridades na educação, saúde, vereadora. Então, mas a Secretaria de Esporte é responsável pela ativação da área de esporte e lazer da cidade, inclusive quando isso envolve contratações, transferências de recursos para entidades não governamentais ou trabalhadores autônomos que prestam serviço nessa área. Na Secretaria de Cultura, a mesma coisa. A cultura é responsável pelas atividades artísticas, culturais, de entretenimento e lazer, e ela tem um orçamento próprio. Eu não lembro agora o orçamento da cultura, mas é muito, é grande, 400 milhões? Não sei, mas ela tem um orçamento próprio que envolve, entre outras coisas, contratação de artistas para atividades diversas. Então, sim, o povo precisa de educação e de saúde, mas como alguém observou até, nesses dias de confinamento, inclusive, não fosse a cultura, não fosse a produção audiovisual, não fossem os livros, as músicas, os filmes, a situação de confinamento estaria muito pior. Assim, a espécie humana também se beneficia de outras atividades que não só saúde, educação, trabalho, né? O lazer e o desfrute de arte e cultura também fazem parte. Então seriam 10 milhões ali contidos no orçamento da cultura mesmo. A Maria do Céu, temos que pensar nos conselhos populares e reconduzir os mandatos, assim economizaremos dinheiro da prefeitura, que sempre gastam com as eleições. Sabe o que Maria do Céu? Não tem como fazer eleição nem de conselho popular sem ter um gasto. Aliás, eu tenho várias discussões, às vezes, com organizações de sociedade civil, movimentos sociais, quando eu falo que, por exemplo, eu acho um absurdo gastar 1,5 milhão com uma conferência de assistência social ou de cultura, quando a gente tem 1 milhão de outros meios de participação popular para tomada de decisões e que não teriam quase custo nenhum. Então, todo o processo eletivo, todo o processo de escolha de representantes, de alguma forma, envolve um custo. E nenhuma dessas outras formas de representação substitui a existência de um parlamento, de um poder legislativo que consulte, que dependa de votos da população inteira. Então, a representação parlamentar tem 1 milhão de defeitos. Os legislativos custam muito caro. Funcionários de carreira do legislativo ganham salários muito altos. Alguns vereadores também, algumas casas legislativas, os benefícios a que têm acesso. Na Câmara Municipal, a parte dos vereadores é bem enxuta até. Meu olerite tem lá salário,
o desconto da Previdência, o desconto do imposto de renda e pronto, não tem benefício, não tem agregado nenhum. Mas algumas casas legislativas ainda têm uma porção de mordomias. Enfim, com todas as deficiências do sistema representativo do Poder Legislativo, ainda é um pouco do melhor que a gente pode ter, num sentido mais amplo, mais abrangente e permanente, com dedicação exclusiva. Tem gente que acha um absurdo, né? Imagina pagar salário para vereador. Bom, mas tem trabalho suficiente para a gente só fazer isso da vida. Eu era vereadora e apresentadora de televisão. A minha participação como comentarista de futebol estava ficando um esculacho. Eu quase não assistia mais nada como devia assistir, não lia como devia ler. Eu saía correndo da Câmara, fazia o programa e voltava para a Câmara. Então é difícil acumular atividade de vereador com outras atividades, pelo menos nas capitais, nas grandes cidades. E aí, se você não é rico, você precisa de um salário para se dedicar a alguma coisa em caráter exclusivo. Então veja, esta não é uma defesa incondicional do Poder Legislativo, mas não mesmo. Mas todas as outras formas de representação são muito bem-vindas, as que chegam mais perto da população, as que tratam de locais, de temas específicos, mas sem jamais abrir mão dessa representação maior, que tem inclusive a responsabilidade de olhar para todo mundo, todos os interesses que às vezes são conflitantes, tipo, não, quero mais dinheiro para o esporte, não quero mais para a cultura, e assistência social, e o meio ambiente. Tem que ter esse outro corpo de representantes que precise, né, ter um olhar mais abrangente. O Diego está falando aqui que foi na Paulista, a carreata que impediu até a ambulância de circular, pelo amor de Deus. O Felipe Espíndola pergunta se meu livro já saiu. Alguns livros meus já saíram. Se você está falando do mais recente, Dizendo a que Veio, com algumas histórias aí da minha vida, que poderiam ser resumidas em quase tudo que eu queria deu errado, e tudo bem no final. Esse foi o último que saiu. Até quando vai a quarentena? Bom, no mínimo até o fim do mês. Então, Diego, isso não se chama ditadura se você está falando das restrições à circulação, porque é calamidade pública. Então, os decretos de calamidade pública prevêem medidas excepcionais, inclusive a restrição à circulação, se for o caso, e numa pandemia é bem esse o caso. Se eu sei se as obras do Vale do Anhangabaú continuam normalmente, então acho que normalmente é difícil. Acredito que aquelas obras também sejam de alguma forma impactadas por algumas das restrições impostas, mas da janela do meu gabinete na Câmara eu vejo que alguma coisa continua acontecendo lá. As obras estão em andamento, mas não sei se para agosto. Mamãe, falei para prefeito? Não. Muitas divergências, principalmente quanto ao método, quanto ao gosto que o Mamãe Falei tem em causar controvérsias violentas, inclusive. Ele se compraz disso. Diego, você faz muitas perguntas. Assim eu só falo com você e pronto. Se eu apoio a regulamentação do Uber, sim, o Uber já tem alguma regulamentação, acho que a gente pode sempre aperfeiçoar. Flávio Fontes, onde o Bruno está acertando e onde ele está errando, acertando em antecipar muitas medidas, como os hospitais de campanha, né, em Nova York, começaram a ser construídos quando eles já estavam com 500 mortes por dia, e as pessoas morrem, algumas porque desenvolvem um quadro muito grave, muito rápido. Mas, em geral, as mortes por Covid se dão por insuficiência no atendimento, porque não tinha leito de UTI, porque não tinha respirador, além das mortes que acontecem por falta dos equipamentos adequados. Mas ainda assim, se alguém se contagia com o Covid e tem acesso imediato ao leito intensivo, ao respirador, as chances de sobrevivência são muito maiores. Então, acertou nisso, acertou nas restrições ao comércio, super importantes, porque senão teria muito mais gente circulando, né? O metrô, outro dia eu vi alguém falando assim, o metrô ainda tem 400 mil pessoas circulando. Pois normalmente o metrô tem 4 milhões de pessoas circulando, ou mais, num único dia.
Então acertou nessas medidas restritivas também, acerta quando radicaliza um pouco em determinados lugares a gente está vendo a concentração de pessoas para impedir que elas vão até lá. Acertou em várias medidas de assistência social tomadas emergencialmente, até uma delas que é até singela e não é da assistência social, mas é da garantia de direitos, que foi construir pia em praça pública para as pessoas de rua terem onde lavar as mãos no mínimo. A distribuição de marmitex em caráter emergencial nas ruas, em pontos de grande concentração de pop rua. Tem lugares que essa distribuição é feita por voluntários. O seu Robson, do Movimento Estadual da Pop Rua, distribui. Os franciscanos também, mas tem também as marmitas contratadas pela prefeitura, que estão atendendo população em situações muito vulneráveis. E aí eu tenho algumas divergências pontuais com o prefeito, em relação a prazos que estão vencendo agora durante a quarentena, que eu acredito que deveriam ter sido prorrogados, né? Coisas que, bom, falar muito concretamente, um concurso público que teve a sua validade encerrada há 2 semanas, ou seja, as pessoas que foram aprovadas naquele concurso poderiam ser nomeadas até, no máximo, 2 semanas atrás. E não foi feita essa prorrogação em tempo hábil. Então, essa é uma divergência que eu tenho em relação ao encaminhamento da prefeitura. Mas, em geral, o prefeito vem conduzido muito bem. Maria do Céu agradece, de nada. Deixa eu continuar aqui com informações sobre a Câmara Municipal. Hoje teve a votação em segunda de um projeto de lei que assim, é um orgulho para o Legislativo paulistano, PL 235 de 2020, que transfere 38 milhões de reais que estavam lá num fundo de despesas da Câmara Municipal para o Executivo utilizar preferencialmente em ações da saúde e da assistência social do enfrentamento à pandemia. Então o orçamento da Câmara, né, do Legislativo é sempre folgado. A gente economiza, procura economizar sim, e é ótimo, mas mesmo economizando, a gente tem uma margem muito maior de gastos do que o Executivo. No Executivo, cara, para você conseguir, às vezes, R$2.000 para fazer alguma coisa, você tem que ver de onde tira, de onde remaneja, e eu vou ter que tirar de algum lugar onde vai fazer falta. No Legislativo, a gente tem tudo que precisa, aí ótimo que economize, mas e aí não sobra um pouco, sobra muito dinheiro. Por exemplo, 38 milhões de reais num fundo de despesas. E aí os vereadores todos, completamente de acordo, aprovaram a transferência desse recurso lá para o Executivo. Onde que a gente não estava de acordo? Alguns vereadores defendiam que o texto deveria ser obrigatoriamente para a saúde e assistência social. E eu sou uma das vereadoras que não achava que tem que ser assim, porque o Executivo tem que tomar providências também na área da segurança urbana, está contratando profissionais para fazer a segurança do hospital de campanha. Tem que tomar providências na área de subprefeituras, como com a instalação de mais pias e talvez de banheiros, na área de abastecimento, com aquisição e fornecimento de produtos de hortifruti grangeiros, por exemplo. Medidas na área de direitos humanos, a Secretaria de Direitos Humanos também faz atenção à Pop Rua, também faz gestão de abrigos para mulheres vítimas de violência, que é um problema que se agrava nessas situações de quarentena e confinamento. Também atua na área da população LGBT, que também já é frágil e vulnerável sempre, e agora está mais necessitada ainda de ações do poder público. Que mais? A Anlurb pode precisar também acessar recursos adicionais para apoiar os catadores e as cooperativas. Por enquanto está usando recursos do fundo da reciclagem, mas pode precisar de recursos adicionais. A educação. Então, eu acho que a gente diz preferencialmente saúde e educação,
mas permite que o executivo use os recursos onde eles forem necessários. A gente querer prever antes onde eles vão ser necessários. Imagina, até no transporte, a utilização de mais veículos do Atende, ou a necessidade de mais agentes da CET para determinadas interferências e ações. Então, no fim, foi aprovado como preferencialmente assistência social e saúde, e depois é claro que o executivo vai ter de prestar contas disso, como tem de prestar contas de todas as suas despesas. Como eu já falei aqui, amanhã tem reunião da subcomissão de cultura, mas não é uma reunião no ambiente virtual da Câmara Municipal, é uma reunião em um ambiente virtual que o vereador Donato providenciou. Ele é o presidente da Comissão de Finanças e essa subcomissão é ligada à Comissão de Finanças. Essa semana a gente vai discutir e provavelmente aprovar, pelo menos em primeira votação, uma série de outras medidas emergenciais em saúde, assistência social e talvez algumas outras áreas também. Por exemplo, que a gente está desesperado querendo aprovar logo é a possibilidade de se alugar vagas em hotéis, pousadas, pensões e hostels para profissionais da saúde, para que eles não tenham que ficar indo e voltando para casa, e para a população mais vulnerável em situação de rua ou moradores de regiões hiper-ultra vulneráveis. Que mais? E também vários vereadores estão aí vários vereadores estão procurando liberar recursos de emendas parlamentares aí para finalidade específica de enfrentamento ao Covid, e eu também. Aliás, o próprio Poder Executivo pede para os vereadores, às vezes, a liberação da emenda. Então, vamos supor, na Lei Orçamentária de 2020, eu coloquei lá R$150 mil para atendimento psicológico a populações vulneráveis no segundo semestre. Aí até a Secretaria de Direitos Humanos nos procura agora e fala assim: por favor, você pode pedir para liberar sua emenda agora? Porque a gente está precisando desesperadamente dessa atenção de psicólogos à população. Que mais de emenda que a gente está procurando liberar? E emenda para assistência social, poder fazer a contratação dessas vagas emergenciais. O movimento Na Rua Somos Um, composto por 36 entidades que encabeça, né, que redigiu essa proposta de um jeito ali bem organizado, eles estão empenhados em localizar serviços de hospedagem que aceitariam participar de um projeto piloto para cerca de 300 pessoas, que essas 36 organizações já têm o vínculo, conhecimento, já sabem identificar que são as mais vulneráveis dentre as vulneráveis. E aí, para saber, então, se eles concordariam, aceitariam, assim, também a gente pode fazer isso na marra, por meio do decreto do prefeito, mas a gente prefere tentar primeiro da forma amigável, né, com acordo entre as partes. E aí saber quanto custaria. Assim, um quarto de pensão custa 300 a 500 reais, dependendo se ele tem ou não tem um banheiro próprio, se é dividido ou não com outras pessoas. Então, supondo que a gente conseguisse meios de hospedagem popular a 300 reais por pessoa, para abrigar essas 300 iniciais, a gente precisaria de 90 mil reais. Não é nada do outro mundo. É bem factível. Então, estamos pesquisando. Aliás, se você tem... se você conhece ou se você tem meios de hospedagem que talvez pudessem aderir a essa prestação de serviço, entre em contato com a gente. Até no Stories do Insta tem lá uma possibilidade de você fazer sugestões. Não consigo parar de olhar para as perguntas do Diego Ungaretti, que pergunta se eu sou a favor da regulamentação do Uber nos termos do projeto do Adilson Amadeu. Não, eu tenho 3 ou 4 discordâncias com o projeto que são cruciais, na verdade, que assim, 80% do projeto
é igualzinho ao decreto que já está em vigor. E aí ele acrescenta algumas mudanças que para mim fazem toda a diferença e eu sou contra essas mudanças. Tipo, limitar o número de carros de aplicativo ao número de licenças de táxi e eu não acho isso nem um pouco razoável. Que mais? Bom, então estamos trabalhando aí para liberar emendas parlamentares, ou seja, recursos orçamentários. O Miguel Ferrazoni, as medidas estão corretas, acho que o desespero é ter mais publicidade que os comerciantes vão ter. Os comerciantes vão ter suporte da administração pós-pandemia. Vão ter desde já, na verdade. Uma das medidas que a gente vai votar na Câmara também diz respeito à carência no pagamento de taxas, tarifas, impostos. Quem já estava participando, aderindo a algum acordo para pagar impostos atrasados, o que acontece quando você faz um acordo? Se você deixar de pagar uma parcela do acordo, acabou o acordo, você volta a ter que arcar com a dívida pré-acordo, que geralmente é muito maior em condições, que é sempre muito maior em condições piores de pagamento. Então, tudo isso está previsto, a gente dá esse respiro, essa carência para que os comerciantes tenham menos compromissos agora com pagamentos para a prefeitura. Flávio Fontes lembra que as pias só tem no centro, na periferia não chegou ainda. Verdade pura e tem que ter. A Maria do Céu pergunta se vamos ter o PPI para os IPTUs atrasados. Então, vai ter, o que a gente está negociando com o governo é uma carência para o recolhimento do IPTU. Então, vamos supor, fica 3 meses sem pagar o IPTU e depois retoma os pagamentos em condições suaves, que não é exatamente um PPI. O PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado, ele é mais abrangente do que isso e acaba sendo um incentivo à inadimplência que não tem nada a ver com a situação de emergência, né? Se você já anuncia que vai ter um PPI, mas se você está dizendo um PPI, né, no sentido estrito aqui da pandemia, é isso que a gente está batalhando. Os vereadores estão todos de acordo com isso e empenhados nisso, mas em matéria tributária é duro. É sempre uma briga muito grande, claro, porque a prefeitura vai dizer, mas se eu não arrecadar, como é que eu vou gastar com saúde e assistência social? Mas a gente vai dizer, você vai gastar mais com assistência social se as pessoas tiverem que fechar os seus negócios porque não conseguem nem pagar o imposto. Então, estamos argumentando nesse sentido. E eu estou aqui fazendo as pesquisas, além de solicitar as pessoas que indiquem meios de hospedagem do seu conhecimento, que aceitariam abrigar pessoas em situação de rua nesse período. A gente está aqui tentando pesquisar e aí você descobre como os nossos dados são deficientes. Todo mundo está se queixando da subnotificação dos casos de Covid. Lógico, tem 17 mil exames esperando resultado só no Adolfo Lutz. Agora, tem uma razão concreta para isso, né? Não tem os insumos, não tem os produtos, os reagentes. E agora o governo está começando a conseguir trazer insumos e outros exames que vêm de fora, fazer mutirões aí de análise. Mas é uma situação que pega a gente totalmente desprevenido. Aí hoje eu fiquei sabendo que, reviramos vários sites, associações, portais, observatórios para descobrir quantos são os hotéis do tipo hotéis populares na cidade de São Paulo. Não precisa ser uma medida exata, assim, mas aproximadamente quantos? Quantos leitos existem disponíveis nos hotéis tipo 2 estrelas, 1 estrela, estrela nenhuma? Mano, a gente não consegue achar esses dados. Só tem, assim, o agrupadão. São 50 mil leitos de hotel, entre hotéis de luxo, pousadas e hostels. Mas eu quero saber especificamente esses mais baratos. Aí a Amanda Soldani, assessora, achou uma pesquisa do IBGE, mas aí ela está por estado, não tem essa divisão por cidade. Então, estamos pesquisando ainda. Maria do Céu, os CADs, com apoio dos subprefeitos, devem apoiar os catadores de seus territórios. Ai, com certeza. Eu amo os CADs, eu sou uma das corresponsáveis
por haver CADs nas subprefeituras, que fui autora de um projeto de lei no outro mandato. No fim, o projeto foi vetado por vício de iniciativa. Aí a gente falou assim, então tá, se o problema é só o vício de iniciativa, por favor, Poder Executivo, mande um projeto nesse sentido. E eles mandaram, com o apoio do Eduardo Jorge, do André Matarazzo e do Walter Feldman, 3 secretários: Verde, subprefeituras e esporte, que tinha todo o interesse na cultura de paz. E sim, os CADs têm que apoiar, mas reconhecendo também que os CADs não têm poder propriamente, né? Tem poder de articulação, de mobilização, de pressão, mas não o CADs, o conselho, não tem recursos, né? Não tem poder mesmo para fazer algumas coisas que ajudem. Agora, de mobilização social, sim, com certeza. Rogério, palestrante, quando vai ter Wi-Fi nos ônibus e ar-condicionado, na periferia só ônibus tranqueira. Nossa, outro dia eu peguei um ônibus na 9 de julho, cara, muito tranqueira. Os ônibus têm que circular por no máximo 10 anos. Aqui ele me deu a impressão que 10 anos atrás ele já estava velho. Mas está tendo uma renovação bem razoável da frota, assim. O número de ônibus com ar-condicionado agora já é bem maior, mas Wi-Fi não, ainda demora, ainda falta muito. Que mais? De pessoas para pessoas, obrigada pelas informações. Em meio a esta crise e pandemia, temos imensas dúvidas. Espero ajudar a esclarecer. Às vezes eu trago as minhas dúvidas para cá, mas procuro trazer informações também comprovadas. Então, primeiro bloco, análise e comentário do que vem acontecendo por aí, o distanciamento social que está meio relaxado, ministro cai, não cai. Já passamos por isso, informações da Câmara Municipal também. E agora, para concluir, algumas boas notícias ou dicas interessantes. Uma delas é que a ADESAMPA, Agência de Desenvolvimento, que apoia empreendedorismo, iniciativas de inovação, tudo, a ADESAMPA está com um edital aberto, olha só, Projeto Covid-19, Ciclo de Inovação Rápida, Aceleração de Soluções Tecnológicas, inscrições até o dia 18 de abril. Olha que demais, é uma bolsa de R$100 mil para apoiar o desenvolvimento dos negócios. Aí tem mentoria, os empreendedores vão ter alguém acompanhando, assessorando, criando as estratégias para os negócios. E aí você também passa a fazer parte de uma rede de empreendedores. Então, olha que demais, são negócios inovadores que ajudam São Paulo a superar a crise. Muitas coisas já vêm sendo construídas assim, né? Super inovadoras, de aproximação de fornecedores e clientes, produtores e consumidores, voluntários e entidades que precisam neles, mão de obra e recursos humanos e quem ainda está contratando. Então, são muitas as soluções possíveis e a ADESAMPA vai pagar uma bolsa de R$100 mil para desenvolver esses negócios. Que bonitinho o portal. E para entrar, adesampa.com.br/soluções corona, claro, sem ser cedilha, sem tio, solucois corona, adesampa.com.br/soluções corona. A gente teria feito uma inovaton, hackathon, num fim de semana inteiro lá na Câmara, 2 fins de semana, na verdade, para desenvolver soluções inovadoras, tecnológicas para o enfrentamento à violência contra a mulher. Tivemos que cancelar, como todas as outras atividades abertas ao público na Câmara Municipal de São Paulo. Outra notícia bacana é o Fundo Emergencial Mulher Empreendedora, de uma fundação ligada às Casas Bahia, chama Fundação Casas Bahia. Se você é empreendedora, essa é a oportunidade para você. Nosso propósito é fortalecer comunidades e temos um olhar especial para microempreendedores. Por isso, desenvolvemos e apoiamos iniciativas que promovem a capacitação e o fortalecimento de negócios locais e geração de renda nas periferias. E aí o Fundo Emergencial Mulher Empreendedora tem o objetivo de apoiar microempreendedoras no período de crise. Serão selecionadas 2.000 mulheres para receber a doação de R$500 para investir em seus negócios. Eu também queria que fosse mais. Eu queria que fosse R$1.000. Mas para quem vendia
salgadinho para festa e não tem mais festa, meu, ter R$500 para você talvez conseguir divulgar o seu negócio para as pessoas que não estão fazendo festa, mas que podem, não sei, encomendar os salgadinhos para outras finalidades. Eu acho pouco R$500, mas eu não vou reclamar de que haja pelo menos R$500 de doação para microempreendedoras nesse período de crise. Pensando nesses 500 mais os 1.200 do governo federal para mulheres, né, que sustentam a família, mas isso que a gente está tentando negociar de uma carência para o pagamento de IPTU, de ISS, de outras taxas e tarifas, já vai melhorando a situação. E, bom, no nosso Facebook, no Instagram, a gente está sempre divulgando muitos links de financiamento coletivo para que as pessoas possam contribuir. E assim, não hesite em contribuir com R$15. Se você só pode contribuir com R$15, faça R$15. Com certeza também é melhor do que nada. E juntando 10 pessoas com R$15, pronto, você tem 150. Já compra 2 cestas básicas razoáveis. E uma outra notícia aqui importante, o CAT, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, tem vagas abertas para técnicos de enfermagem e enfermeiros. Tem aqui as exigências: técnico de enfermagem, experiência mínima de 6 meses na área hospitalar em UTI, que tenha lá o seu registro no Conselho Regional de Enfermagem ativo, para trabalhar da 1 da tarde às 7 da noite, escala 6x1, e aí enfermeiro, também mesma escala, porém ativo, com 6 meses como enfermeiro em UTI também. Isso está disponível num formulário com acesso pelo CATE. Puxa, o endereço era tão fácil, mas agora que eu entrei nele, tá aparecendo por extenso aqui. Deixa eu ver se eu acho no meu WhatsApp. Foi o Vinícius que compartilhou no zap do grupo do gabinete. Confere, assessoria. Tá aqui, ó. www. Sabe aquele encurtador TinyURL? TinyURL.com/enfermeiro UTI. Esse é o endereço mais fácil de chegar lá. E por hoje é isso, das dicas, das notícias positivas. O Vinícius acabou de compartilhar mais alguma coisa aqui da Amazon, deixa eu ver. Lembrando que a plataforma SP Cine Play tem muitos filmes, longas e curtas metragens disponíveis para acesso gratuito. E aqui a Amazon está disponibilizando 50 mil títulos de livros para baixar de graça. Tem uns muito bons e ele já garante que não é vírus e nem fake. Eu não leio livro virtual ainda. Tenho muitos de papel. Ai, meu Deus do céu, para dar conta, mas não tenho nada contra não, para quem usa. Porra, demais, meu, 50 mil títulos para baixar de graça, maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Amanda Soldani, toda ajuda é bem-vinda, com certeza. Amanda aí sempre super preocupada com a cadeia da reciclagem, com as cooperativas. Aliás, esse é um outro movimento que a gente está fazendo de articulação para que as cooperativas possam trabalhar. Na cidade de São Paulo, existe uma dúvida ali se elas estão ou não enquadradas como atividade essencial. Os serviços de limpeza urbana sim, mas isso não necessariamente inclui as cooperativas, as centrais de triagem manual. É uma atividade arriscada, sem dúvida nenhuma. Os catadores têm que ter os EPIs caprichados. Eles já trabalham com EPI normalmente, mas com outras necessidades. Então, assim, é uma atividade perigosa, mas eu entendo que também pode ser considerada uma atividade emergencial. Pode ser enquadrada no decreto das atividades emergenciais. E aí, em outras cidades como Curitiba, por exemplo, que as cooperativas estão funcionando, eles fazem uma quarentena dos materiais, porque o vírus pode permanecer depositado nos materiais até 3 dias.
Então, os materiais chegam e ficam 3 dias sem ser manipulados, sem ser manuseados, e depois que eles vão para as esteiras de triagem, para as esteiras. Eu acho que isso é uma solução bem interessante, além de exigir das cooperativas que tenha, por exemplo, períodos mais curtos de trabalho, com intervalos regulares, assim, a cada, não sei, 1 hora, para todo mundo lavar a mão, descansar, porque com o cansaço e com a transpiração, né, você vai se distraindo e passa a mão no rosto, então para que tenha esse lembrete, assim, sabe, tipo, toca o sinal, para todo mundo, afasta, tira os EPIs com o cuidado necessário, porque sabe que uma das maiores ocorrências de contaminação de profissionais da saúde, por exemplo, é na hora que tira o EPI, é na hora que você abaixa um pouco a guarda. Então, acho que com essa medida, quarentena para os materiais e garantir, além dos EPIs, pausas regulares ao longo do serviço para as pessoas não se distraírem, dar toda a atenção necessária, eu acho que as cooperativas podem e devem continuar funcionando, até porque eu vi uma matéria também hoje, produtores rurais estão dispostos a doar aqueles produtos que não tem mais condição de venda, mas não tem caixa de papelão para condicionar os produtos. Então, uma parte da atividade econômica diminuiu muito, até uma parte da demanda por reciclados, provavelmente, mas outra parte da economia continua funcionando, inclusive o setor de embalagens. Aliás, mais ainda, quando você tem tantos serviços de entrega funcionando. Então, olha só, a gente está gerando mais resíduo, porque está mais em casa e porque usa mais embalagens de delivery. E a indústria está precisando fornecer também, e as atividades de separação do reciclável estão, assim, restritas. Então, essa é uma batalha que a gente está travando aí também para permitir o funcionamento das cooperativas, das centrais de triagem manual. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Desculpem os comentários e perguntas que eu não consegui responder. Amanhã, lá pelas 6h30, estou aqui outra vez. Se você já quiser mandar alguma pergunta, sugestão de tema, sugestão de convidado para a live, manda pra gente, ou mandando uma mensagem direta pelo Instagram, ou mandando e-mail rp@soninha.com.br.